Olá, eu sou a Nalva Pearson e hoje eu gostaria de compartilhar algumas coisas que impedem o nosso crescimento. Algumas coisas que têm impedido a gente de avançar emocionalmente, espiritualmente. E eu gostaria de começar citando um exemplo. Um casal caminhava no parque e eles começaram a observar que tinham dois tipos de cactos. Um que alcançou 9 metros de altura e o outro que alcançou 1,5 metro. E esse casal começou a perguntar, para as pessoas que trabalhavam nesse parque, por que se eram o mesmo tipo de árvore, por que uns alcançavam crescimento e outros não. E eles chegaram à conclusão seguinte: aqueles que alcançaram 1,5 metro, havia uma sombra, uma árvore muito grande por trás deles que impedia o seu crescimento. E hoje eu gostaria de falar de dois tipos de sombras. Primeiro, quando nós somos uma sombra, que não é o meu objetivo nesse vídeo, mas eu vou citar. Nós vemos o exemplo de Jonas na Bíblia. Muitas vezes eu e você falamos coisas, muitas vezes nós estamos no lugar errado e nós impedimos os outros de avançarem. Jonas prejudicou toda aquela navegação porque simplesmente decidiu ir contra a vontade de Deus. Os espias também, os 10 espias que fizeram um relatório negativo, eles também contribuíram para que o povo caminhasse 40 dias pelo deserto. Então é preciso saber em qual sombra nós vamos caminhar. Nós precisamos saber que tem certas pessoas que não vão trazer boas coisas para nós. Nós vemos lá em 1 Coríntios 15, quando a Bíblia diz que as más conversações, algumas traduções dizem as más companhias, corrompem os bons costumes. Outra tradução diz corrompem a boa moral. E isso é verdade. Se você observar, muitas pessoas hoje mexem com droga porque sentou na rodinha da maconha e o cigarrinho foi passando e começaram a fumar. Eu tenho um exemplo muito ruim na minha adolescência. Eu tinha uns 13 anos e a minha melhor amiga era uma menina de classe média alta e ela era muito aventureira, não precisava de roubar chocolate na Americana, mas ela tinha um hábito: quando a gente saía da escola, ela entrava nas lojas americanas, pegava uma barra de chocolate e colocava dentro do caderno. Durante um bom tempo, mais de ano, eu ficava do outro lado e morria de medo de tudo aquilo. Sempre fui muito tímida e eu só sei que eu deixava ela fazer o que ela tinha e a gente ia embora. Ela era uma pessoa do bem, ela só gostava de fazer bagunça. Eu só sei que um dia ela decidiu trocar os preços das bolsas e fez isso uma vez, 2 vezes, comprou uma bolsa pelo menor preço. E quando foi um belo dia, de tanto eu ver aquilo, eu falei: eu vou trocar o preço dessa bolsinha. E por uma única tentativa eu fui parar na sala privada daquele shopping. E o policial abriu minha bolsa e falou: você costuma fazer isso? Tem mais alguma coisa que você roubou? E foi a situação mais difícil da minha vida. Por uma única tentativa, por uma brincadeira. Eu fui pega e ela não. Então eu quero dizer esse exemplo para você. Talvez você, como eu, está sendo levado por pessoas. E eu era adolescente, nunca mais fiz. Aquilo dali foi a maior lição da minha vida, porque eu já não era propensa a fazer, e depois daquele susto, mas eu fiz simplesmente porque era comum estar com ela. Todo dia ela fazia esse tipo de coisa. Era o caminho nosso para casa, quando a gente descia do ônibus. E eu quero dizer isso para você: não pense que você vai conviver com o roubo, não pense que você vai conviver com a droga, que você não vai envolver com ela. Não tente você mesmo, não se ponha em situação de tentação. Se você é casado, caminha com pessoas que traem, não pense que isso não vai ser uma conversa normal. Eu estou lendo um livro do Andy Stanley, meu pastor aqui nos Estados Unidos, e esse livro chama Os Inimigos do Coração, e ele cita 4 coisas muito interessantes, além das más companhias. Esse livro fala que tem 4 grandes, pelo menos, tem mais, mas ele menciona 4 nesse livro. O primeiro é a ira. Porque o irado, eu tive um problema de ira muitos anos com meu pai, quando eu peguei ele com a amante dele. O irado, ele precisa perdoar. E o irado nada diz: ok, alguém me deve. Alguém roubou a minha infância, alguém me violentou na minha infância. O meu pai saiu de casa, roubou a minha família, ou o meu pai traiu a minha esposa. Eu não sei qual foi a sua experiência de infância. Se você hoje tem o mesmo problema que eu tive com ira, eu quero dizer: você precisa perdoar. Eu só consegui ver meu pai ter uma vida cristã decente quando eu cheguei para o meu pai e perdoei o meu pai. Não porque ele estava certo, mas porque eu precisava estar livre. O perdão não faz o outro certo, o perdão nos faz livres. Segunda coisa que ele menciona nesse livro, ele diz o invejoso.
O invejoso diz assim, Deus me deve, Deus deu para minha amiga, deu aquele carro, deu esse casamento, deu um filho saudável. Eu quero dizer para você, o invejoso precisa aprender a celebrar com os outros. É preciso celebrar. A Bíblia diz que é mais fácil chorar com os que choram do que celebrar com os que celebram. Então, se você tem esse problema, você acha que tudo do outro é melhor que o seu, celebre. Comece a falar para você, eu me alegro com a vitória da minha amiga, do meu amigo. Terceiro ponto que ele diz nesse livro é a culpa. A pessoa que se sente culpada, ela diz, eu devo a alguém, eu violei alguém, eu machuquei alguém, eu destruí a infância de alguém. É o outro lado da pessoa, né, que fica irada, é aquele que fez o dano. Então eu quero dizer para você, você que se sente uma culpa por ter abandonado seus filhos, por ter traído seu companheiro, a sua companheira, perdoe, confesse isso, porque a culpa a gente precisa confessar. Procure alguém e solte isso, libere isso de você. E o último ponto que ele diz, que é o ganancioso. O ganancioso, ele diz, eu me devo, eu vou comprar, eu vou adquirir, é tudo para mim, tudo para mim, tudo para mim. Então, se você é essa pessoa que você nunca dá, que você nunca serve, porque você acha que você está sempre em débito, talvez você veio de uma família muito pobre, passou por muita necessidade, hoje você está bem estruturado, comece a doar, doe seu tempo, doe seu dinheiro, porque isso vai ser cura para você. Eu quero dizer que o importante não é como nós começamos. Se nós analisarmos na Bíblia, Davi começou bem, vencendo o gigante, Abraão começou bem, mas Gideão começou inseguro. O importante é como nós terminamos. O importante é como nós chegamos no final das coisas. Eu quero dizer para você, esse é um tempo que o Senhor nos chama, que o Senhor nos levanta para dizer, esse é o seu tempo, esse é o meu tempo, de levantar e brilhar, porque a glória do Senhor está sobre nós. Deixe o passado ser passado, esteja no presente, levante-se, deixe as sombras para trás, aquilo que te amarra para trás, porque esse é um novo tempo, esse é o tempo que o Senhor nos chama para nós prosperarmos, para nós crescermos, para nós trazermos o reino dele aqui na terra. Esse é o seu tempo, esse é o meu tempo. Eu sou a Nalva Pearson. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe, inscreva-se no meu canal.